vamos conversando com um aqui, um bocadinho ali, um bocadinho ali. Acho que seria interessante a gente aproveitar esse momento hoje, enquanto coletivo, né? E a gente conversar um pouco, a gente não vai se estender muito não. Só porque se a gente for falar vai ser muita coisa, não é? Vou começar e a gente vai rodar assim. Super grato, não apenas a Deus, mas a Luz Arcos também, que eu inclusive chamava ele de mestre. Mesmo ele sabendo que não tinha o título de mestre, nunca se colocando como mestre, mas eu sempre achei, como Dona Mia também, injusto, principalmente pela habilidade e pelo trabalho que ele fazia, não apenas na minha vida, porque foi ele que me trouxe sim para a Agila, mas na vida de todo mundo, não só que está aqui, mas de centenas e centenas de outros alunos que ele também fez. Eu acho que são várias palavras sim, né, que definem o mestre dos arcos, como eu chamava. Reconhecido por muitos que tinham um coração bom, como vocês. A gente vê as crianças que conheceram ele há pouco tempo se acabando de chorar. A gente vê pessoas mais velhas que também conheceram ele há muito mais tempo do que qualquer outro aqui também, com a mesma emoção. Que é essa emoção que vai definir ele, né, e a gente lá durante muitos e muitos anos, enquanto a gente viver, enquanto o ar correr dentro dos nossos pulmões. Eu acho que as lágrimas que a gente derruba agora não são lágrimas de tristeza. Nunca serão lágrimas de tristeza. Serão lágrimas de saudade, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente não vai poder tocar no corpo dele, mas a gente vai poder tocar na arte que ele deixou pra gente. Enquanto a gente fizer essa arte, ele vai estar presente. Enquanto a gente passar e perpetuar essa arte também, ele vai estar presente. Porque ele, diferente de outros artistas aqui do Cabo, não preciso citar o nome, ele não tinha um egoísmo de guardar a arte apenas para ele. Ele trouxe a arte para todos. A gente sabe que ele passou mais de 40 anos dentro da arte. Era uma arte que ele dizia ter gosto de ter pego um pouco também da mãe dele, que pegava cacos ali, lá em Mestre Uruda, né, para poder também sobreviver naquele tempo, e dali ele começou a ser o grande artista que ele foi, e o grande ser humano também que ele foi. Resgatou pessoas da depressão, trouxe pessoas de volta à vida, trouxe pessoas para dentro de si, fez grandes artistas. Conheci Luz Arcos há 6 anos. O barro, o primeiro contato que eu tive foi agora nessa oficina. Ele me ajudou muito, esse mexer com o barro me ajudou demais, porque eu comecei a oficina num momento muito difícil. Desculpa. Momento que eu estava muito depressiva. A partir do momento que eu comecei o curso, eu melhorei muito, 95% de melhoria. E assim, eu acho que eu não consigo mais ficar. Pouco tempo que eu conheci a modelagem, mas eu acho que eu não consigo mais ficar sem ela. E foi muito bom também eu me aproximar mais ainda do Luz Arcos, porque foi esse momento que eu me aproximei mais dele. Porque antes a gente trabalhava na feirinha, era uma vez no mês só, e agora não, a gente tinha esses encontros semanais, os 2 dias, e aí ele estava muito orgulhoso dessa turma, porque a gente desenvolveu bem rápido. Então ele queria muito que a gente continuasse e falava em fazer exposição com nossas peças, em levar a gente para a FENEARTE também. E eu pretendo continuar esse legado dele. Luz Arcos para mim era luz. Luz, muita luz. Meu nome é Guilherme, tenho 12 anos, sou estudante, mexo com pulseiras de macramê e de bolinhas. E minha frase para Luz Arcos é felicidade. Meu nome é Marina, eu sou estudante e de vez em quando eu faço mandala de pontilhismo.
E Luz Arcos é criatividade pra mim. Comecei com Luz Arcos, eu conheci o curso de cerâmica dele no momento da minha vida que eu estava fazendo uma transição muito grande. Estava buscando respostas assim do que fazer naquele momento e fiquei sabendo da oficina de cerâmica e decidi me aventurar, né, numa coisa nova. Me invocou muita presença, né? Eu acho que mexer com barro traz muita presença e a gente precisa respeitar o tempo dele, entender, ter empatia com o estado dele. Estou com um ateliê lá, mas eu já tive um ateliê aqui em Serra dos Corais. Já fui para a FENEARTE, graças a esse incentivo de Luz Arcos. E eu sinto muita gratidão por ele ter plantado uma semente. E agora eu cultivo essa semente com muito amor, com muito carinho, para tentar espalhar esse legado à frente. Generosidade é a palavra. Ele sempre foi muito generoso comigo. Eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos, né, com a orientação dele, com aquelas mãos preciosas. Um artista diferenciado para mim. Aí consegui fazer umas bandejas, uns peixes, uma índia, né? Tem um índio. Que eu disse, Luz Arcos, eu quero uma índia olhando para o universo. Aí eu aprontei tudo, eles falaram, com aquela mão assim, deu aquela cavidade no pescoço, a índia olhou. Então eu tenho essa índia na minha casa, nossa, com vida, só me lembro dele, entendeu? Mas ele segue na luz e com certeza todos aqui vamos alcançar a nossa arte e levar o legado dele. Gente, eu não conhecia Luz Arcos, eu conheci ele na terça-feira passada, que foi a aula que eu tive. E a palavra para ele é alegria, porque ele transmitiu alegria, assim, ó. A primeira vez que eu conheci ele foi muito querido. E é isso. Meu nome é Cleidson, conhecido como Keu. Conheci Luz Arcos em 96, 97, curso de pintura. Desde lá a gente sempre manteve contato. Eu sempre me admirei com ele, pelo prazer que ele tinha de estar ensinando. Ele não ensinava por ensinar. Ele gostava disso, de ensinar as pessoas, de estar com as pessoas. Era um apaixonado pela arte, pela música, pelo teatro. Você via isso nele. Ele fazia o possível para fazer a coisa acontecer. Coisas que você não vê. Pessoas que têm o poder de fazer as coisas acontecer, botar dificuldade. Ele fazia porque ele gostava. Eu sempre quis fazer esse curso com ele. Eu cheguei a fazer de pintura também, de cerâmica. Mas nunca consegui fazer o curso de modelagem com ele. Toda vez eu vou fazer. Até que ele fez esse convite. A aula começou na terça, ele tinha mandado para mim na segunda. Eu fiquei muito feliz de estar esse último período com ele, mover essa parte com ele. E para ele só tenho a dizer, coração gigante, velho, que ele era. Meu nome é Gabs,
eu estou doutorando no programa de Engenharia Civil da UFPE e eu vim morar aqui há alguns poucos meses, depois de um burnout e uma tentativa de desviver. E desde então eu tenho tentado me encontrar bastante por aqui. Eu sou autista nível 2 e é muito difícil me regular, muitas vezes. E eu conheci Los Arcos na feira na trilha do Moca, que daí a gente tinha que ir trocar um disjuntor que tinha vindo errado. E daí ele foi perguntando assim, né, sobre minha vida. Eu lembro que ele falou que eu era uma pessoa muito peculiar, depois de eu falar uns poucos minutos. E daí eu nem ia fazer essa oficina de modelagem. E daí manhã me convidou para eu fazer. E daí eu vim a partir da segunda aula e desde então não consegui parar de vir. Hoje em dia eu tomo 5 remédios diferentes para tentar me regular, mas desde a penúltima aula eu estava fazendo a peça e a gente passou horas aqui fazendo essa peça e no final eu só me irritei muito de destruir a peça. E daí eu lembro que ele olhou para mim e falou: você não pode deixar o barro lhe dominar, você tem que dominar o barro. E daí eu cheguei em casa, eu tinha mais agilho em casa e quando eu vi, depois de muito tempo ansioso, já tinham passado 3 horas e eu não estava mais ansioso. E daí eu continuei mais um tempo para mostrar a peça para ele e ele me elogiou bastante. E normalmente eu não acredito muito quando as pessoas me elogiam, mas eu não sei o que ele tinha que me fez acreditar em mim. Então, para retribuir o elogio que ele me deu, eu defino Los Arcos como peculiar. Eu soube aqui, né, que ia ter o curso de argila. Aí eu vim e amei. Modelar o barro, eu acho que é como modelar a nossa vida. Aquela pedra, aquele barro bruto, que aí na sua mão você dá vida, né, dá forma, né, você leva para onde você quiser, né? A sua imaginação vai além, né? E eu lembro muito, né? Pouco tempo que eu convivi com o Los Arcos, eu vi que ele tem muito amor pelas pessoas, né? Às vezes ele dizia a gente assim, né? Obrigado pela aula. Não era a gente que agradecia, ele que agradecia a gente. Então eu deixo para Los Arcos, né? Muito amor. Ele tinha muito amor. Ele olhava pra gente com tanto carinho, né? E é isso, eu tô melhorando cada vez mais e eu não quero deixar mais. O barro eu vi que agora faz parte da minha vida. Vim através de convite de amigas, nunca tinha pensado em trabalhar com barro. Aí vim, melhorou muito minha ansiedade e tô por aqui. Para Los Arcos é gratidão. Ele, apesar do pouco tempo que eu convivi com ele me ajudou muito também. Gratidão. E falar de Los Arcos, eu tinha que escrever um livro. Mas como não dá para fazer isso aqui agora, em síntese, eu estive presente em momentos importantíssimos da vida dele. E ele da minha também. E essa divisão, essa simbiose e essa troca de amizade e bem-querer levou ele a me chamar de minha segunda mãe.
onde eu brincava, como é que eu posso parir uma criatura deste tamanho, sendo eu deste tamanho? Não dá. Só a sua mãe mesmo que era grande. Mas fora brincadeira, ele era uma criatura fora de série. Um artista, para mim, existem muitos artistas cabenses, tem muita gente de valor aqui, mas dos que eu conheço, dos que eu já vi, Luz Arcos é fora de série. E infelizmente, talvez na vida existem coisas que a gente não explica, mas na realidade ele nunca teve, está tendo muitas homenagens, muita gente vai falar tudo de bom, que é bom mesmo, não é mentira, não é que ela morreu, está endeusada, não é. Mas ele nunca teve o real valor daquilo que é Luz Arcos, como artista, genial, ser humano e amigo. Então, a Luz Arcos, meu referencial, meu abaixar cabeça e meu amor eterno.